Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral 106.7, Sintonia da Felicidade. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o apóstolo São Judas Tadeu, Caçadores da Bíblia Perdida. Judas Tadeu, chamado primo de Jesus, nascido em Caná da Galileia, na Palestina, morto a 28 de outubro do ano 70, em Suemir, atual Iraque. Judas Tadeu era primo de Jesus. Seu pai, Alfeu, era irmão de São José. E sua mãe, Maria de Cleofas, era prima irmã de Maria. Entre seus 4 irmãos, 2 também eram apóstolos, Tiago e Simão, e uma irmã, Maria Salomé, foi mãe dos evangelizadores Tiago o Maior e João Evangelista. Alfeu foi um dos discípulos a quem Cristo apareceu no dia da sua ressurreição, e Maria Salomé chegou a acompanhar todo o martírio até a crucifixão no Monte Calvário. Apesar desse histórico familiar, São Judas Tadeu só aparece numa passagem bíblica durante a última ceia. Sabendo Jesus que sua morte estava iminente, avisou os apóstolos. Foi quando São Judas perguntou por que o Messias só se manifestaria diante deles e não de todas as outras pessoas. Jesus então explicou que ele e o Senhor fariam de sua morada as pessoas que guardassem a sua palavra. De acordo com o primeiro historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, Judas Tadeu foi o noivo das bodas, teria sido noivo das bodas de Caná na Palestina, onde Jesus transformou a água em vinho. Ao impressionar-se com o milagre, teria sido chamado para ser o seu discípulo. Com o domínio dos idiomas por meio do Espírito Santo e o poder de curar doenças, ele teria viajado para o Oriente, sendo enviado pelo Messias, visitou aldeias, salvou vários enfermos, ressuscitou mortos e expulsou maus espíritos. O apóstolo passou pelas terras judaicas da Samaria e da Idumeia, pela Armênia, pela Síria, Mesopotâmia e Pérsia. Seu maior desafio teria sido no reino da Babilônia. Ele e seu companheiro Simão fizeram desaparecer o culto aos deuses pagãos, e o próprio rei, homens da corte, muitas pessoas e até sacerdotes do templo do deus Marduk se converteram ao cristianismo. Os pagãos não gostaram nada do trabalho desses evangelizadores e começaram a colocar o povo contra os apóstolos. Sábios da Babilônia convenceram os apóstolos a ir para Suemir para converter lá os seus moradores, mas tratava-se de uma armadilha. Lá, os 2 foram julgados e martirizados. Isso aconteceu após passarem fome e sede e fazerem longas caminhadas durante a peregrinação. Em Suemir, foram logo presos e julgados. Durante o julgamento, receberam a mensagem de um anjo: escolhei de 2 uma, ou que essa gente morra imediatamente, ou que sejais martirizados. Judas e Simão pouparam o povo da cidade e preferiram ser trucidados por golpes de lanças e machadadas, desde que os habitantes de lá se convertessem ao cristianismo. E foi assim que aconteceu. Os babilônios convertidos ainda espalharam as palavras de Jesus pela Síria e pela Pérsia. Na Armênia, São Judas é considerado o primeiro apóstolo do país.
E foi no século IX que a devoção a ele começou na França e se estendeu por toda a Europa, mas por pouco não caiu no esquecimento. No Oriente, os muçulmanos fizeram desaparecer as comunidades de fiéis cristãos. No Ocidente, o apóstolo era confundido com Judas Iscariotes, o traidor. Acredita-se que foi justamente para evitar a confusão de nomes que o primo de Jesus tenha recebido os apelidos de Tadeu, de origem siríaca, Tad, que significa o misericordioso, e Lebeu, de origem hebraica, Leb, que significa o bondoso. Também Judas era conhecido como Judas de Tiago, em referência a seu irmão, também apóstolo de Cristo. Segundo a tradição, no século XIV, enquanto Santa Brígida rezava, o próprio Senhor Jesus lhe apareceu e pediu: invocai com grande confiança o meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos que por ser intermédio a mim recorrerem. Desde então, Santa Brígida, mística, rainha da Suécia, estava em peregrinação em Roma e lá via falecer, atendeu o pedido que, acredita-se, tinha a intenção de resgatar a fé dos cristãos no apóstolo. O objetivo de Jesus foi alcançado. E até no Brasil, por exemplo, ele é um dos santos mais populares. Aqui ganhou a fama de protetor dos desesperados, o santo das causas impossíveis e até mesmo nos negócios sem solução. A instabilidade econômica também fez São Judas Tadeu ser invocado para proteger quem tem dívidas a pagar. Aquelas pessoas têm causas impossíveis. Pede intercessão a São Judas Tadeu. Hoje, então, contemplamos um dia inteiro da vida desse santo, que, de certo, é chamado santo das causas impossíveis. Um santo que era primo de Jesus e, como tal, dizia-se que era muito parecido com o Senhor. Algumas imagens de São Judas, existe um medalhão em que ele tem um cordão, uma medalha com o rosto de Jesus que se parece totalmente com ele mesmo, para mostrar a semelhança que havia de São Judas com Jesus. Suas relíquias se encontram em Roma, na Basílica Patriarcal de São Pedro, ainda Basílica Menor, no altar de São Pedro. Jesus, aparecendo a Santa Brígida, lhe disse: se tiveres uma causa urgente, confies a meu apóstolo São Judas Tadeu. O apóstolo de São Judas é primo de Jesus, de ambos os lados, como vimos. É interessante que no ciclo dos apóstolos havia laços de sangue. O parentesco de São Judas Tadeu com Jesus faz alguns historiadores afirmar que era bem parecido com Jesus. E é por isso que algumas imagens costumam reproduzir a face de Judas semelhantes à do Senhor. E é movido por isso que alguns artistas ao longo da história representam-no com medalhão ao pescoço, com a face de Jesus quase que idêntica à sua, como que nos recordando que devemos nos esforçar a sermos imagens e semelhantes àquele que nos amou até o fim. Em suas mãos, os artistas também fazem segurar um machado, instrumento com o qual ele foi martirizado, testemunhando até a efusão do sangue sua fé em Jesus. Amados irmãos, celebrando os santos, aprendamos, acima de tudo, a amar como eles amaram a Jesus, viver como eles viveram. São Judas é o autor do menor livro do Novo Testamento, a Carta de Judas. Embora no versículo 17 desta carta há uma dúvida de que talvez os apóstolos de Jesus já houvessem morrido, a Carta de Judas foi escrita por um homem apaixonado e preocupado com a pureza da fé cristã e da boa reputação do povo cristão.
O escritor diz que ele planejava escrever uma carta diferente, mas ouvindo os pontos de vista errados de falsos profetas, mestres da comunidade cristã, urgentemente escreveu esta carta para alertar a igreja para cautelar-se contra eles. A tradição ocidental, baseada nos contos dos apócrifos Paixão de Simão e Judas, diz que após pregarem no Egito, Simão juntou-se a Judas e foram para as missões na Pérsia. E lendas do século VI descrevem o martírio de Simão e Judas lá na Pérsia, na cidade de Sufian, embora a tradição oriental diz que Simão morreu pacificamente em Edesa. Que São Judas Tadeu interceda por todos nós, principalmente nos momentos difíceis em que tudo parece impossível. Lembremos-nos de que para Deus nada é impossível. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intenção de São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus Cristo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.